Pois bem, meus amigos, o nosso presidente nomeado Luiz Inácio Lula da Silva está com o bumbum frenético porque ele sentiu uma queda na popularidade nas últimas pesquisas. E olha que são aquelas pesquisas super empoderadas, que às vezes até dão uma ajudinha para a esquerda, mas enfim. Queda na popularidade do Lula, ele resolve convocar uma reunião ministerial para dar um jeito na situação. Largam o microfone na mão do Lula e vocês sabem o que acontece. Lula fala mais que o homem da cobra, fala o que não deve e deixa os jornalistas passapanistas da velha mídia em maus lençóis. A choradeira foi grande, muita coisa aconteceu e é claro que eu quero comentar esse assunto com vocês, mas no vídeo de hoje nós também vamos ver um pouquinho sobre o caso do tal do deputado da Cunha, que foi pauta no Fantástico e muita gente deu a sua opinião na internet. Tenho meus 2 dedinhos de contribuição também e sobre o novo ministro do STF, que agora terá uma chance de mostrar toda a sua imparcialidade. Será que ele vai conseguir? Não saberemos, mas se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E é muito importante que vocês interajam com o vídeo, porque assim o YouTube recomenda os meus conteúdos toda vez que eu postar novidade por aqui. E agora, sim, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Vamos começar então com o caso desse deputado da Cunha. Peguei essa matéria aqui que saiu no G1 para ilustrar o meu comentário. A manchete diz o seguinte: acusado de agredir ex, da Cunha pode ser expulso da Polícia Civil por postar vídeos nas redes sociais com falsa prisão de chefe de facção. Este deputado ficou famoso aí na internet mostrando, filmando as operações policiais e desde antes de ele assumir o seu mandato como deputado, já havia denúncias de que o negócio era meio armado, mas mesmo assim o povo brasileiro, na sua inocência, vai lá e vota no cidadão, porque aqui no Brasil, obviamente, a segurança pública é um problema gravíssimo e eles viram naquela pessoa que fazia operações contra bandidos alguém que iria pensar no povo, proteger a sociedade, trabalhar pela segurança pública. Mal o da Cunha se elegeu, que fique claro aqui com o voto dos conservadores, ele foi lá e sentou no colo do Lula. Então ontem na rede social tinha muita gente falando que o da Cunha era bolsonarista, que o da Cunha era lulista, e na minha opinião, ele não é nenhuma coisa e nem outra. Ele é um perfeito exemplar assim, de 95% dos nossos políticos. Ele é apenas mais um oportunista que vê o que está em alta, qual é o assunto do momento, qual é o discurso que está mais popular, qual discurso ele precisa emular para ganhar votos. E ele faz isso porque ele é um oportunista, ele vê na carreira política uma maneira de ascensão social, de ter poder, qualquer coisa, menos tirar o país do rumo do socialismo. E é por isso que muitas vezes as pessoas votam nesses oportunistas que falam o que elas querem ouvir, porque infelizmente o povo ainda presta atenção ao que os políticos falam. Num passado não muito recente, o povo sabia que político mente. Político mente. Isso é normal, sempre foi assim na história da humanidade. Então a gente tem que prestar mais atenção nas atitudes do que no que ele fala. E as atitudes dele fazendo espetáculo, que estava prendendo bandidos, parece que inclusive forjados aí, já demonstravam que ele não era uma pessoa idônea. Vamos ver quando o brasileiro vai aprender a escolher os seus candidatos, porque vai estar cheio de da Cunha agora nas eleições municipais e a gente precisa ficar esperto para não ser enganado por esse pessoal que não quer saber nem de direita, nem de esquerda, quer saber do seu próprio bolso e da sua ascensão social. Se você discorda, tudo bem. Se você concorda, fala para mim aqui nos comentários e vamos adiante, porque nós temos aí um novo, um grande, um gigante
ministro do STF, que é sim o Flávio Dino da Silva Sauro. E eu avistei essa manchete aqui, que diz o seguinte, lá da coluna do Lauro Jardim, hein? Recurso de Bolsonaro ao STF vai para as mãos de... Que rufem os tambores. Reticências. Flávio Dino, que surpreende. Esses surpreendentes sorteios do STF. Quando não é o Alexandre de Moraes, é o Flávio Dino. Não, sensacional. Sensacional. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque afinal de contas, Flávio Dino falou que ele deixará de ser político, não vai ser comunista, ele não vai ser político, ele será imparcial, pensará no bem do povo. Mas os seus companheiros estão assim meio que estragando essa imagem de juiz imparcial, se é que alguém acredita nisso. Mas o Lindinho, também conhecido como namorado da Gleisi Hoffmann, postou aqui o que, se alguém da direita postasse, podia inclusive sofrer algum tipo de processo por estar atacando a democracia, ameaçando as instituições. Ele postou o seguinte, fotinho do Flávio Dino com óculos no mito e disse: adivinha quem pegou o recurso de Bolsonaro no STF? Flávio Dino. Não tem para onde Bolsonaro correr sem anistia. Porque assim, eu achava na minha inocência, que na democracia a justiça era imparcial. Ela não via a capa do processo, se era Bolsonaro, se era Lula. Ela simplesmente aplicava as leis. Mas para a galera da esquerda, para o Lindinho, que é o namorado da Gleisi, não. O Flávio Dino tem que ser parcial. Aliás, não há nenhum problema para ele que isso aconteça, tanto é que ele postou nas redes sociais. E ainda no tema da Suprema Corte, saiu uma matéria no UOL, mas quem postou no Twitter foi o seu blog do Blá Blá, e diz o seguinte: Ministros do STF consideram não haver clima para prisão imediata de Bolsonaro. Primeira coisa, os ministros do STF agora servem de fontes para a mídia, eles plantam notícia na boca dos jornalistas. Interessante a democracia, né? Segundo, eu achei que para prender uma pessoa tinha que ter crime e não clima. É que a democracia deixa a gente muito confuso, mas vamos para o drama de um sapo cachaceiro que não consegue mais alavancar a sua popularidade. Já não estava muito popular na época da eleição, basta ver que o resultado das urnas ali foi bem apertadinho, né? Mas agora, depois que ele assumiu e começou a falar e agir, a coisa vem piorando. O primeiro indício vem das redes sociais, tá aqui a matéria do Globo. Lula perde seguidores no Instagram enquanto o encrencado Bolsonaro avança. Um trechinho do texto. Nos últimos 30 dias, o @LulaOficial, sua conta no Instagram, perdeu 24 mil seguidores, de um total de 13,1 milhões, de acordo com a ferramenta Instatrack. Já a do encrencado Jair Bolsonaro, com investigação da PF sobre o golpe ganhando tração, ganhou 134 mil seguidores, de um total de 25,6 milhões. Ajudado certamente pelo ato na Paulista do dia 25 do mês passado. Então, eles não sabem mais o que fazer. Todo dia é uma notícia, é joia, é golpe, é baleia, é tudo. E mesmo assim, o povo continua preferindo o discurso do Bolsonaro do que o discurso do Lula. E os jornalistas da Globo estão desesperados, naquele tom assim, pelo amor de Deus, Lula, para de fazer caca, nos ajude a te ajudar. A gente tá aqui fazendo toda a assessoria de imprensa, a gente fala do golpe, a gente fala tudo, mas tu não tá ajudando. E nessa história da reunião ministerial, nosso querido Valdo Cruz, o sambista mais famoso do G1, traz a seguinte manchete: demorou, mas a ficha caiu. Lula faz reunião ministerial para reverter a queda nas pesquisas. Agora vai. Agora Lula entendeu, ele convocou uma reunião ministerial e nós iremos corrigir o rumo. O que está acontecendo, na opinião aí dos aliados do Lula? Trago a matéria da revista Vexame, que diz o seguinte:
Bastidores. Aliados de Lula enumeram problemas que explicam a queda na popularidade. Vamos ver o que os esquerdistas acham. Comunicação ultrapassada. Eu concordo. O Lula parece que ficou preso nos anos 90 e ele não consegue sair de lá nem por um milagre. Discurso ideológico. Mas peraí só um pouquinho. Desde sempre, desde os anos 80, 70, sei lá desde quando que o Lula pegou um microfone na mão pela primeira vez, mas ele sempre teve um discurso ideológico. Ele é do Partido dos Trabalhadores, ele é um socialista da extrema esquerda. Vocês esperavam que ele fosse o quê? Pragmático? Tucaninho? Ele não é tucano, ele é petista. Vamos adiante. Avanço da dengue. Algo que já é meio previsível aqui no Brasil, a dengue só sumiu em 2020, quando daí todo mundo tinha Covid, aí ninguém mais tinha dengue. Mas depois que passou isso, a dengue voltou e parece que a dona Anísia Trindade esqueceu deste problema, que é um problema sazonal aqui no nosso país. Polêmicas internacionais não é o alinhamento geopolítico do PT, da esquerda, com os guerrilheiros, a galerinha que toca o terror. Não, é uma polêmica internacional. O Lula achar que é igual o que aconteceu na Segunda Guerra, o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Enfim. Distanciamento do agro e da igreja. Ele sempre esteve distante do agro e da igreja, ele só esteve próximo mesmo, da galera da teologia da libertação, mas cada vez mais essa ala da igreja católica está sendo desmascarada também graças às redes sociais. Por isso que eles odeiam as redes sociais. E aí eles falam que essas são as razões para a baixa popularidade. Dá o microfone na mão, começa a reunião, a mídia filmando e o Lula lá, 5 minutos, durou 5 minutos a alegria da galera. Ele largou essa daqui, tem o vídeo, mas não satisfeito em falar na reunião, ele ainda postou nas suas redes sociais e eu trago para vocês o post do Twitter. O presidente anterior nunca se preocupou com políticas públicas e em melhorar a economia. Ele só se preocupava em propagar mentiras e acirrar o ódio e a divisão. Largas coisas assim, né? Não explica. O Bolsonaro nunca se preocupou em melhorar a economia. Ele teve várias medidas na área da economia que foram muito boas para o país. E esse negócio de acirrar a divisão, o Lobo também reclama quando o pastor quer proteger as ovelhas. Aí o Lobo fala, vocês estão dividindo, né? Estão dividindo. O Lobo nunca gosta da divisão. Se antes se falava em tentativa de golpe, o golpe sempre está na boca da esquerda. Desde o regime militar, tudo é golpe. É golpe o regime militar, é golpe tirar a Lula, a Dilma via impeachment, foi golpe também. Tudo é golpe. Realmente está ultrapassado esse discurso. Está na hora de vocês virarem a página e evoluírem um pouco, mas eles continuam. Hoje nós sabemos por depoimentos que havia um plano para derrubar a democracia, porque democracia é só quando o PT está no poder. Quando o PT não está no poder, aí é golpe. E só não deu certo, além de comandantes que não aceitaram essa proposta, o presidente anterior é um covardão. Adivinha qual é o assunto que todo mundo está falando sobre essa declaração aí do Lula? Porque a boca fala o que o coração tá cheio, né? Fala sobre o que o coração tá cheio. É isso daqui é o Lula. Então, quando vocês reclamam do que o Lula tá falando, vocês querem que o Lula finja ser algo que ele não é para agradar vocês, senhores jornalistas da velha mídia. E não deu assim, 1 hora começou o chororô. Olha a cara dos jornalistas da UOL aqui. Isso, 11 horas da manhã, a reunião ainda estava rolando. Thales. Lula devia largar a polarização com Bolsonaro e cuidar da gestão. Ou seja, o Lula tem que parar de ser o Lula e fingir que ele é, sei lá, um tucano, que é o que a gente gostaria de colocar no poder, mas como a tucanosfera não tem voto, a gente teve que ajudar o Lula. É o que eu entendo quando eu vejo essa matéria. Aí vê o Gerson Camarote, sensacional. Popularidade em queda é resultado do conjunto da obra, mas alguns pontos precisam ser resolvidos. Lula tem errado no discurso, especialmente quando fala de política externa. É um negócio meio confuso, porque ele fala assim, que o problema é tudo, mas só alguns pontos precisam ser resolvidos. Foi o que eu consegui entender na minha interpretação de texto aqui. E, de novo,
O problema não é o Lula sempre estar ideologicamente alinhado aos guerrilheiros, ter essa ligação com a Venezuela, com Cuba, esse alinhamento ideológico com a galera lá do grupo que toca terror na faixa de Gaza. Não, o problema é que ele fala isso. É assim que eu entendo. Porque é isso que ele pensa, é isso que ele sempre pensou. A história política do Lula é essa. Vocês esqueceram? Vocês acham que ele tá certo e que ele tem que mentir pro povo porque o povo é bobinho? Ou vocês são realmente contra esse negócio de estar alinhado com a galera que toca o terror? É uma dúvida sincera. Eu fico com essa dúvida quando eu leio isso aqui. Será que eles são tão burros que eles não percebem o que eles estão falando? Globo News, chororô de Andréa Sadi. O principal problema do governo Lula é a vida real. Se não fosse a vida real, né, ele estaria bem. É na barraca da feira. Ele está olhando muito para fora e pouco para dentro, diz Andréa Sadi. E olha que quando ele olha para fora, já o Gerson Camarote está dizendo que é problemático. Aí segue aqui o post da Globo News. Após Bolsonaro mobilizar eleitores, eles escreveram leitores, mas é eleitores. Na Paulista, no dia 25 de fevereiro, aí vem o Otávio Guedes. Guedinho comenta: Lula olhou para aquilo e pensou, óbvio, isso é temperatura, é termômetro de rua. Um assessor me dizia, lembrando o clássico do Gilberto Gil: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É ter interlocução com o evangélico para tentar achar uma pauta convergente, porque antes de tudo o eleitor come, bebe, dorme, precisa pagar as contas, diz Otávio Guedes. E complementa: vale mais o voto do morador do que o voto da fé, que relembra a disputa entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Só que eles não conseguem entender assim que não dá para separar o cidadão das suas crenças. Aí quando colocam um governo que é a favor de saidinha, que é a favor de facilitar o aborto, né, de estender a legislação, aí entra em conflito com o cristão e não dá para o cristão concordar com certas coisas que a esquerda sempre teve como pautas. Feministas são esquerdistas e isso sempre esteve na pauta da esquerda. Não adianta disfarçar. O que os jornalistas querem é que o Lula minta sobre as reais intenções dele para enganar o povo e se manter popular. É só o que eu consigo entender aqui. E aí, será que é por isso aqui que ele não consegue a popularidade? Ó, matéria recente, 15 de março. Governo tenta conter os preços dos alimentos que sobem acima da inflação e afetam a popularidade de Lula. Porque não adianta botar um cara lá no IBGE que maquia os números, colocar as jornalistas da Globo pautadas para falar sobre as maravilhas do governo Lula. Quando o seu Zé, quando a dona Cleide chega no supermercado e vê o preço da comida, que os jornalistas da Globo, eles não devem fazer compra, eles devem ter uma secretária que faça o mercado para eles, e eles não se importam muito porque o salário deles é muito bom. Agora, pro pobre, pra dona Cleide, que vai no mercado comprar comida para sua família de 7 pessoas com um salário mínimo, tá difícil o mercado, tá bem difícil. E será que é por causa das trapalhadas que o governo faz? Porque aí o Lula coloca a culpa nos jornalistas, a culpa é de vocês, ó, a matéria da Oeste. Lula diz que os meios de comunicação vendem pessimismo sobre a economia. Não é descrever a realidade, o preço da comida tá aumentando, tá pesando no orçamento do mais pobre, o preço do transporte, tudo isso tá encarecendo, menos oportunidades, tudo isso tá acontecendo. Enquanto isso, o Lula faz turismo no Janja Tour. Olha aqui. Lula gastou 65,9 milhões em 62 dias de viagens ao exterior em 2023. Isso é mais de R$1 milhão por dia. Quantas casas dava para construir, né, do Minha Casa Minha Vida? Quantos Bolsa Família daria para pagar? Ele tirou um monte de gente do Bolsa Família, dizendo que tinha problema no cadastro e tudo mais, mas essas famílias que foram retiradas lá estão sem ter o que comer e o preço no mercado tá alto. E os empresários, os investidores, que é quem fazem a economia girar, olham esses detalhes. O governo está gastando demais, só pensa em aumentar impostos. Essa conta nunca fechou na história da humanidade e não vai ser aqui no Brasil que ela vai fechar e o socialismo finalmente vai dar certo. Aqui, ó, mais uma matéria do Veja Negócios. Por que os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil? Por que será?
Por que será que os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil? Aí aqui fala da Bolsa de Valores, que registrou uma saída de 24 bilhões de reais. A nossa Bolsa de Valores perdeu. Isso daí é a economia encolhendo. E toda hora tem uma atrapalhada na Petrobras. Isso daqui é matéria nova, ó. Matéria de ontem. A mais nova atrapalhada do governo na Petrobras, que derruba ações na Bolsa. Já tinha tido um problema na semana passada, agora tem mais este outro problema aqui. E no meio de toda essa confusão, de toda essa desgraceira, o Lula cobra a Nízia Trindade e Nízia Trindade cai em prantos. Eu fico imaginando, eu sei que é clichê, mas é inevitável, se uma ministra do Bolsonaro tivesse saído da reunião ministerial chorando, as feministas da velha mídia já iam começar a balançar as suas tetas murchas de tanto ódio, porque Bolsonaro ataca as mulheres, blá blá blá, mas como é o painho do amor, Janja acolhe o choro de Nízia depois de cobrança de Lula, não é nem ataque, é cobrança de Lula em reunião ministerial, dizem fontes. Além da ação contra a dengue, que realmente é um problema, né, que ela deveria consertar, o presidente também cobrou a ministra pelo que está acontecendo lá com os Yanomami, pela polêmica resolução do negócio do aborto e pela crise nos hospitais federais no Rio de Janeiro e o relacionamento com o Congresso. O relacionamento com o Congresso, obviamente, não pode ser bom, porque Arthur Lira, sua turminha, eles sempre quiseram o Ministério da Saúde. Porque eles estão preocupados com a saúde do povo? Não, como eu falei para vocês no início do vídeo, o Ministério da Saúde é o maior orçamento, os políticos estão preocupados em poder, dinheiro, ascensão social. Só pensam naquilo. Então, eu também não consigo entender, porque mesmo depois de todas essas cacas, o Lula mantém a Nízia Trindade no Ministério da Saúde. O que será que rola? O que será que mantém Nízia Trindade no Ministério da Saúde? Se tiver algum palpite, deixa aqui nos comentários, porque eu não faço ideia. E para resolver o problema, ao melhor estilo anos 90, o que o Lula faz? Com popularidade em queda, Lula chama marqueteiro de 2022 para discutir a comunicação. O problema não é as lambanças que ele faz, não é o socialismo, um presidente socialista. O problema é que o marketing não tá bom. Vamos enganar o povo, vamos fingir que nós não somos socialistas, que nós não apoiamos o que nós apoiamos, que nós não temos as ideologias que nós temos, vamos maquiar nosso discurso, enganar a população e assim a nossa popularidade voltará. Basicamente é isso. Outra ideia genial também é essa aqui, ó. A Janja está travando um cabo de guerra pelo controle das redes sociais de Lula. E ela vai botar a tal de Bruna. E essa Bruna tem um diálogo, segundo a Globo aqui, né? Um diálogo estreito com a Janja. E ela comanda os perfis oficiais do governo nas plataformas. Que foi desses perfis que teve aquela propaganda que os jornalistas também não conseguiram passar pano, que é o negócio do toque-toque. Ela foi fazer uma propaganda para prevenção da dengue no dia da busca e apreensão do Carlos Bolsonaro, fez aquela propaganda do toque-toque que a mídia inteira veio para cima. Então parece que vai ficar ainda pior. Não, eu acho que tem que deixar a Janja mesmo comandar isso. Eu ficaria preocupada se fosse o Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu é inteligente, é uma raposa. Agora a Janja é tão paspalhona quanto o Lula. Adora fazer uma atrapalhada e a gente nunca deve interromper o nosso adversário quando ele estiver errando. E para finalizar aqui, o amor venceu, o Brasil voltou e a companheirada tá mais unida do que nunca. O Lula indicou a Rosa Weber, ex-ministra do STF, para o Tribunal do Mercosul. O cargo era ocupado pelo Ricardo Lewandowski, que agora é ministro da Justiça. Vamos aqui, ó, olha a dança das cadeiras. O Lewandowski e a Rosa Weber estavam no STF e o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Aí, o Ricardo Lewandowski se aposenta, o Lula coloca ele no Tribunal do Mercosul, a Rosa Weber se aposenta, Lula tira o Lewandowski do Tribunal do Mercosul, coloca no Ministério da Justiça, o ministro da Justiça vai pro STF e a Rosa Weber vai pro Mercosul. Ó que bonitinho, a dança das cadeiras. E o palhaço somos nós, né, meus amigos? Pois bem, as notícias que eu tinha pra vocês hoje eram essas. Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!